Olá, de volta com o programa Partes Grandes Reportagens. Hoje estamos falando das questões que envolvem o gênero, como, por exemplo, preconceito, cidadania, políticas públicas e opinião. E tem muita opinião nesta matéria aqui, questão de gênero, questão de gente. O jornalista Fausto Salvador, responsável pela matéria, está aqui comigo. Fausto, vamos falar um pouquinho agora sobre essa polêmica, do Plano Municipal de Educação. A gente acompanhou aqui a polêmica na votação, carro de som, muitos religiosos. Foi praticamente uma guerra santa, tudo porque eles queriam incluir a palavra gênero no plano. O Plano Municipal de Educação foi fruto de uma discussão que é feita ao longo de anos. Desde 2010 houve uma conferência de educação onde participaram milhares de pessoas. Essas questões de gênero foram colocadas com base em muita participação popular, mas aí houve uma movimentação de grupos, principalmente católicos e também evangélicos, conservadores ligados a grupos como a antiga TFP, que foi apoiadora do golpe militar de 64. O que esses grupos religiosos conservadores defendem é que, se você for falar de gênero na escola, você vai estar produzindo uma série de mudanças. Eles acreditam que as crianças vão se tornar homossexuais, que elas vão começar a usar os mesmos banheiros. Eles defendem que o que existe é uma conspiração entre os grandes capitalistas do mundo e os comunistas para que você ensine gênero na escola e com isso você destrua a família, e com isso, sem família, fica mais fácil para você implantar o socialismo no mundo. Essa é a teoria que esse pessoal defende e foi a teoria que prevaleceu aqui na Câmara. E, na verdade, era bem diferente de tudo isso, essa inclusão do termo gênero no Plano Municipal de Educação. O texto do Plano Municipal de Educação não falava em banheiro, não falava em ensinar a criança a ser gay. O que o texto falava era ter referências de combate ao preconceito. É simplesmente aceitar que a pessoa, por ser transgênero, por ser gay, por ser homossexual, ela não é pior ou melhor que ninguém. Apenas entender que existem essas questões. Inclusive, assim, debater questões de o que é coisa de menino, o que é coisa de menina. Não necessariamente a menina tem que jogar vôlei, o menino tem que jogar futebol. Existem papéis que não são definidos porque a pessoa é homem ou mulher também. Tem uma visão mais ampla do que é o ser humano. É basicamente disso que o plano tratava. Aí se criou essa teoria desses grupos religiosos conservadores de que, se você fosse falar de gênero, você ia acabar destruindo as famílias e implantando o socialismo. Essa é a teoria deles. E você acha que as informações estavam claras para cada um desses grupos, que eles sabiam exatamente o que eles queriam, o que eles estavam exigindo aqui na Câmara? Olha, com relação aos grupos, a informação estava disponível, o plano era conhecido, O que se pode questionar é exatamente o que as pessoas estavam buscando quando diziam, por exemplo, que não queria gênero na escola. O que você está, no fundo, dizendo quando você afirma isso? O que se esconde por trás disso? É o preconceito? Ou você realmente acredita que você pode não falar de preconceito na escola e você não é uma pessoa preconceituosa quando você defende essa posição? É algo a se pensar. Olha, Fausto, nós vamos dar uma olhadinha em alguns desses depoimentos. Acompanhe. Trazer a questão da ideologia de gênero faz com que as nossas crianças sejam consideradas desde pequenas como gênero neutro, ou seja, ela poderia escolher se é homem, mulher ou qualquer outra forma de gênero. Então isso afronta, em primeiro lugar, o Plano Nacional de Educação, isso afronta a Constituição brasileira e isso afronta aquela que é minha convicção, uma convicção cristã do criacionismo do homem e da mulher. Não cabe à igreja interferir no Estado para falar qual é o modelo de família. Ela pode fazer isso dentro da igreja. Mas eu vejo, acima de tudo, uma desinformação das pessoas, defendendo uma coisa que eles não sabem o que é. Tem que tirar definitivamente a palavra gênero, porque ela está muito deturpada. As pessoas estão fazendo muita confusão com essa palavra gênero. É sexo e ponto final. Educar as
crianças no marco dessa realidade que é desigual é fundamental para transformar a realidade. Se você ignora essa diferença, você educa as crianças na opressão. E se nós formos nas bases teóricas dos ideólogos de gênero, nós vamos verificar que a ideia deles é, de forma explícita, destruir a família constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. Eu acho que é um grande retrocesso a gente imaginar que uma pessoa que optou ou que se sente melhor sexualmente da forma que ela escolheu ser ou agir, é imaginar que ela não pode ter família, né? Ou que dois homens que resolveram namorar, casar e adotar filho, aquilo não é um modelo de família. São seres humanos, né? Fato, essa diversidade existe e tem que ser valorizada, tem que ser tratada como tal, né? A votação do Plano Municipal de Educação retirou, né, o termo gênero. Foi uma votação esmagadora. A gente viu depoimentos de alguns vereadores, Netinho de Paula, que era a favor da inclusão, né, Eduardo Tuma, que foi contra a inclusão do termo gênero no Plano Municipal. Os debates foram bastante acirrados aqui na Câmara e as manifestações religiosas foram muito fortes, né? Teve uma das travestis que eu entrevistei, ela falou, olha, eu deixei de ser católica no dia que eu fui na Câmara. Na hora que eu vi aquele monte de gente com crucifixo, rosário, rezando, olhando com ódio pra gente, eu não quis mais, eu não consegui mais rezar quando cheguei em casa. Só os católicos e os evangélicos, era só os grupos de religiosos que eram contra a inclusão do termo? Embora eles não se colocassem como religiosos, eles rezavam o tempo todo, trouxeram uma imagem de Nossa Senhora para cá. Era uma manifestação com marca religiosa muito forte, não tem como negar isso. Agora, é bom deixar claro que nem todo evangélico, nem todo católico é necessariamente contrário à discussão de gênero. Tem, inclusive, grupos como evangélicos, um chamado Jesus Cura a Homofobia, que ele defende a discussão de gênero. Veio uma teóloga aqui, a Lorena Gebara, ligada à Teologia da Libertação, que também defende essa discussão. Tem muitos católicos e evangélicos que também são contra essa posição conservadora e, inclusive, reclamam de quem fala em nome de Deus, como se falasse em nome de todos os cristãos. E não é. Você tem, da mesma maneira que você tem uma diversidade no mundo, você tem héteros, você tem gays, você tem todo tipo de gente, você tem muita diversidade entre os cristãos. Também tem cristãos que têm essa postura. E Fausto, o que trouxe para você de positivo essa experiência, né, para realizar essa pauta bem polêmica? Foi importante para combater os meus preconceitos, combater a minha ignorância, conhecer mais a fundo outras realidades das quais eu normalmente não teria acesso. Acho que a grande desafio da reportagem é um pouco isso. A Helene Brum fala, fazer uma reportagem e você atravessar a rua de si mesmo, né? É isso, você volta um pouco diferente depois que você faz uma reportagem, você encontra pessoas diferentes do que você encontra no seu dia a dia, você se depara com situações que você não vivencia no seu dia a dia. E acho que isso te enriquece como pessoa e te faz uma pessoa um pouquinho melhor e com um pouco menos de preconceito do que era antes. Fausto, parabéns pela matéria e muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Muito obrigado. Olha, o programa de hoje fica por aqui, mas você pode acessar todo o conteúdo da revista Partes no portal da Câmara. Acesse câmara.sp.gov.br e vá na seção da revista Partes. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.